crianças, olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, porque eu estou aqui já preparado para mais uma aula, tá? Nossa aula de ciências dessa semana. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o tio Júnior, tá? Estão preparados? Então já pega aí o livro de ciências de vocês, certo? Pega lápis, borracha, caderno, deixa tudo aí preparadinho no ambiente de vocês, no ambiente de estudo de vocês, para a gente começar a nossa aula. Né? A gente que já vem falando muita coisa legal de ciências nas nossas últimas aulas, já falamos sobre plantas, né? As plantas do meio ambiente, a estrutura das plantas, né? As plantas, elas têm raízes, caule, folhas, frutos, flores, as plantas que são muito essenciais, né? As plantas que são também seres vivos, né? Por que as plantas são seres vivos? Porque as plantas, elas nascem, as plantas, elas crescem, se reproduzem e morrem, né? Então, para que tudo isso aconteça, as plantas precisam também de um ambiente, de um abrigo, um local para morar. Nós, seres humanos, não precisamos de uma casa para a gente morar e sobreviver. As plantas também precisam desses lugares, né, adequados para que elas também sobrevivam. Para que nesses locais adequados elas, né, recebam água, recebam luz. Porque tudo isso as plantas precisam para sobreviver. Porque elas também são seres vivos. Tá? Então a gente já vem falando tudo isso sobre as plantas. E hoje a gente vai falar sobre os locais de cultivo das plantas. Então, eu trago essa imagem aí de início para vocês, para mostrar que a maioria, né, das plantas a gente até come no nosso almoço, né? O alface, o couve, né? Eles são tipos de plantas, né, vegetais. E onde será, né, que a gente encontra esse tipo de planta? Né? Se a gente vai lá, chupa uma fruta, né? De onde é que fica será a árvore dessa fruta? Onde é que fica será as flores? Eles têm locais adequados? Sim, eles têm locais adequados, né? As flores, elas ficam em seus locais adequados, as plantações de vegetais em outros locais, as árvores, né? Tudo isso envolve, né, os locais de cultivo das plantas. O que é cultivo? Colher, né? É plantar, né? É cuidar da planta, né? Até chegar o momento de colher. Algumas colhemos para até mesmo nos alimentar, né? A gente encontra muitas plantas aí no momento da salada, né? Do almoço. Tá? Existe também plantas, né, nas saladas, como eu citei daqui a poucos, né? O alface e o couve, certo? Como também tem outros. Então, nós temos que ter ciência, né? Aqui, eu colocar na cabecinha que todas essas plantas, elas existem em locais próprios para crescerem, se desenvolverem, né? Elas precisam ter todo o cuidado para não morrerem, né? A gente precisa cultivar, né? Cuidar dessas plantas, ok? Então, ó, na página 90 aí do livro de vocês, onde fala sobre os locais de cultivo de plantas, que tem aí essa plantação aí, né? Que tem no livro de vocês essa mesma imagem. Nós temos, ó, a plantação de café, né? Veja onde é a plantação de café. O café que a gente encontra onde? Na nossa cozinha. A gente bebe. Mas ele é plantado, vem das plantas. E também a plantação de soja, né? Que já está um pouquinho mais lá atrás. E observe que as plantações são diferentes. Olha só, de café, né? Elas são enfileiradas. Ó. Já a soja é tudo isso aqui, tá? Ó. Já a soja é tudo isso que eu circulei. Não tem filas, ela está toda completamente plantada. Então, existem também diferentes maneiras de plantar, né? De cultivar as plantas. Então, vamos acompanhando comigo aí a leitura da página 90. Muitas plantas que o ser humano utiliza em sua alimentação, né, no nosso dia a dia, no almoço, na janta, nos lanches, né,
tanto na alimentação como também e na fabricação de produtos. São cultivadas em plantações, né? Então, utilizadas em nossa alimentação diária, né, no almoço, como também na fabricação de produtos, né? Por exemplo, a soja aí, é fabricado vários produtos com ela, o café, né? É fabricado vários produtos também com o café. Geralmente, né, as plantações geralmente ocupam terreno extensos, né? Acredito que vocês já viram. Já viram que tipo de plantações vocês? Plantações de milhos, né? Que é aquelas roças enormes, cheias de pé de milho, né? Plantação de mandioca, de macaxeira, né? Existem vários tipos de plantações, onde são cultivadas grandes quantidades de plantas do mesmo tipo, né? Plantações de laranjas, né? Que são vários pés de laranja em um local só, né? Como tem aí a plantação de café, é tudo pé de café. Então existem esses tipos de plantações também. Há plantações de milho, de trigo, de soja, de café, de arroz, de algodão. Vocês sabiam que o algodão é tirado de plantas? Sim, o algodão que tira o esmalte, né? O algodão que a gente limpa uma ferida, um ferimento. Cana de açúcar, né? Existe também plantação de laranja, banana, batata, entre outros. Então existem vários tipos de plantações, né? Claro que cada plantação é de uma forma diferente. O formato das plantas, lembra que as plantas têm formatos diferentes? As plantas, né? As folhas têm formatos diferentes. Os frutos têm formatos diferentes. E as flores têm formatos diferentes. Mas que todas essas são plantadas em plantações, né? De grande escala. São plantações enormes, né? Sítios enormes, roças enormes. No Brasil, aqui no nosso país, destacam-se as plantações de soja, milho e cana-de-açúcar. Então, no nosso país aqui, né, uma das grandes plantações, né, que são enormes aí, se destaca aí a soja, o milho e a cana-de-açúcar. Certo? Aqui na nossa região, né, existem muitas plantações de milho, né, existem muito aqui, laranja, certo? Existem aí mais aqui na nossa região, mas tem regiões que predomina mais o açúcar, a cana-de-açúcar, a soja, mas eu falo aqui na nossa região, Sergipe, Itabaianinha, né, existem maior quantidade de plantações de milho, de laranja, certo? E assim vai variando. Então vamos aqui agora para a página 91, temos uma atividade aí. As plantas também podem ser cultivadas em hortas, pomares e jardins. Vamos conhecer cada um desses. O que é que são plantados em hortas? O que é que são plantados em pomares? E o que são plantados em jardins? Vamos identificar. Nós temos aí 3 textos. 1, 2 e 3. Né? Que tem esses mesmos textos aí no livro de vocês. E ao lado nós temos 3 imagens. Então, a gente vai ler o texto e vamos ver que plantação é essa. A gente tem que identificar na imagem. E aí a gente vai ligar. Nas hortas, vem aí a primeira. Nas hortas, geralmente são cultivadas plantas como alface, almeirão, rabanete, couve, tomate, repolho, cenoura e entre outros. Qual dessas 3 imagens aí é a horta? Onde é que vocês estão vendo aí o repolho, o alface, a cenoura? Qual dessas 3 imagens aí é uma horta, né, que existem essas plantações? É essa daqui, né, gente? Então, vamos ligar. Muito bem, liga. Agora vamos para a segunda. Nos pomares, geralmente são cultivadas plantas que produzem frutas. Então, nos pomares são as plantas que produzem frutas, como figueiras, laranjeiras, abacateiros,
macieiras, entre outros. Então, são árvores, são plantas que dão frutas. E onde é que estão essas árvores? Onde é que estão essas plantas? É na primeira imagem ou na segunda? Na segunda. Então, aqui nós liga para isso. Em geral, nos jardins, no jardim tem o quê? No jardim tem flores, a gente já conhece, né? Em geral, no jardim são cultivadas plantas, né? Ornamentais, ou seja, utilizadas para enfeitar o ambiente. São aquelas plantas coloridas, bonitas, né? É comum observarmos nesses locais margaridas, né? Hortênsias, lírios, entre outras plantas. Né? Nesse caso aí, os jardins a gente encontra flores lindas, né? Olha lá, as flores, lá na primeira imagem, tá? Então, vocês vão ligar o de vocês também seguindo essa mesma sequência, ok? Deram aí para identificar, né, os tipos de plantações, né? Nós temos as hortas a gente planta alface, repolho, cenoura, né? São mais aqueles alimentos que a gente encontra muitos vegetais. Né? Os pomares é onde tem as frutas. E os jardins onde tem as flores. Certo? Então, nunca esquece disso, tá? Agora a gente vai avançar lá para a página 94, onde tem cuidando das plantas. Claro que para a gente, né? Para a gente ver a planta bem bonita, bem verde, para a gente ver aquela planta com aquelas flores bem bonitas, coloridas, para a gente ver uma planta dando frutos, né? A gente precisa fazer o quê? Cuidar dela, né? Cuidar muito bem dessa planta, porque senão ela vai ficar cada vez mais fraca, 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 até chegar a morrer, certo? Então, nós temos aí essa imagem que tem no mesmo livro de vocês, na página 94. Onde tem Clarice plantou, né, um arbusto no canteiro de sua casa. Nos dias seguintes não choveu, não houve chuva. E o tempo estava bastante seco. Veja como a planta ficou. Ó, no primeiro dia estava bem bonito, né? Era a planta como estava aqui, ó. Verde, né? As folhas, tudo aí aparecendo, tudo bem vivas, né? A planta que é um ser vivo. Ó, e aqui, alguns dias depois, por que a planta ficou com essa aparência? Como ficou? Desse estado ficou desse. Por que será que isso aconteceu? Alguém sabe me responder? Isso mesmo. Porque não houve chuva. Se não houve chuva, a planta não foi molhada, né? E as plantas precisam de água. Né? Como nós também, seres humanos, nós somos seres vivos, precisamos de água para beber, para matar nossa sede. Do mesmo jeito são as plantas, elas precisam de água, né? Para que elas cresçam, se desenvolvam, né? Para que elas sobrevivam. Ó. Veja só. Após alguns dias, acompanhando aí a leitura que tem, essa mesma leitura, essa mesma página que está no livro de vocês. Após alguns dias, a planta de Clarice murchou e perdeu algumas de suas folhas. Né? Ela foi murchando, as folhas foram caindo. Né? Isso acontece quando a planta não está sendo cuidada. Clarice contou à sua professora de ciências o que aconteceu com o arbusto que havia plantado. A professora explicou que para viver e se desenvolver, né, as plantas precisam de alguns componentes do ambiente, como a água. Né? Quais são os componentes do ambiente? Água, ar, né? Solo. Então, a água ou a planta, elas precisam da água para sobreviver. Observe aqui, mesmo que não chova, nós precisamos molhar as plantas todos os dias, porque elas precisam da água, né, para sobreviver. Olha aqui a imagem, ó, né, do pai e do filho aí, molhando suas plantinhas ali todos os dias. Elas precisam desse cuidado. Quando as plantas não recebem quantidade de água
né, adequada de água, elas podem ter prejuízos, como redução do seu crescimento, então elas não vão crescer, vão ficar ali diminuindo, né, murchando. Vai diminuir o tamanho das folhas, né? As flores elas podem mudar de coloração, de cores, além da queda aí dos frutos e das flores. Observe essa imagem aí, ó. Né, ó. A planta estava bem murchinha, ó. As folhas ficando amarelas, não estavam mais verdes. E depois que a planta começou a receber água, a receber luz do sol, olha como ela ficou bem bonita, a mesma planta. Então, observem que a gente tem que cuidar das plantas para que elas sobrevivam. Tá? Elas precisam, elas também têm vidas, certo? Ó, vamos ver aí esse experimento. Mas será que as plantas precisam apenas de água para sobreviver? Será que é só de água? Não, vamos ver. Para responder a questão e explicar a relação entre as plantas e os outros componentes do ambiente, quais são os outros componentes do ambiente que o falou no instante? Água, ar, luz solar, né? Então, a professora de Clarice realizou o seguinte experimento com os alunos. Primeiro, aqui, eles separaram 2 copos plásticos e plantaram a semente de feijão em cada um deles, né? Separaram aí 2 copos plásticos e plantaram a semente de feijão. O copo A foi colocado no pátio da escola. Esse aqui é o A. E o copo B foi guardado dentro de uma caixa de sapato escura. Eita! Ó, observe. Os copos com feijões permaneceram nesses locais por 4 semanas e receberam a mesma quantidade de água. Então, se eles receberam a mesma quantidade de água, era para os dois estarem do mesmo jeito. Mas o que mostra na imagem aí é que não estão. A planta de letra A é o que estava no pátio. Olha como ela está bem bonita, as folhas. Já que estava dentro da caixa, olha como ela está. Sequinha, sem folhas quase. Por que isso aconteceu? Será que a planta precisa só de água? Não, tio, não precisa só de água, né? As plantas também precisam de luz solar, certo? Precisam da luz solar para também sobreviver. E já que ela estava dentro da caixa de sapato, não estava recebendo luz. Já que estava no pátio da escola, estava recebendo o vento do ar, a luz, e assim ela sobrevive. Ó, além de água e luz solar, né? Isso aí já na página, ó, 96. Além de água e luz solar, as plantas precisam de outros cuidados para se desenvolver adequadamente. Vamos conhecer os cuidados que essas plantas precisam ter, além de água e luz. Não é só água e luz solar. Ó, o solo no qual as plantas serão cultivadas deve estar fofo, né, para facilitar a entrada de ar e de água no solo. Então, essa terra, né, precisa ser arada, né, movimentada, para que a terra fique fofinha. Né? Se for aquela terra seca, impactada, a planta não vai sobreviver. Então, a terra precisa, o solo precisa ser arado, né, para que facilite a entrada de água, de ar, né, para que a planta ali ela comece a receber a água, receber a luz, receber o ar, né, para poder ela sobreviver. Né? Desde quando plantou lá a sementinha, já precisa. Ó, as plantas devem receber água em quantidade adequada, pois tanto a falta quanto o excesso de água pode prejudicar as plantas. Então, não posso deixar de molhar a planta, mas também não posso molhar demais, porque senão vai encharcar, né? Vai inundar a água. Vai inundar tudo, a planta vai morrer também de tanta água. Certo? Também temos que ter esse cuidado. Em alguns casos, o solo deve ser adubado,
certo? Por que adubado? Porque isso vai adicionar nutrientes, certo? Adubando, né, o solo vai receber como se fosse vitaminas, como a gente come, né? Quando a gente come alimentos, o nosso corpo não fica todo cheio de nutrientes, cheio de vitaminas boas para que a gente fique forte. Mesma coisa são as plantas. O adubo é como se fosse uma alimentação para a planta, como se fosse um alimento para que ela fique mais forte. As plantas precisam de espaço adequado para se desenvolver. Por isso, é preciso avaliar o tamanho dos vasos onde elas serão plantadas. Né? A gente vai ter uma planta ali, a gente sabe que ela vai crescer. Então, a gente não vai botar num cacto bem pequenininho, porque ali as raízes da planta não vão sobreviver, não vão se desenvolver. Certo? E aí, precisa ser plantados em locais adequados, em tamanhos adequados, os vasos. Certo? Observe aqui, ó, esse caqueirão bem grandão, cheio de terra, né? Certamente aí é uma terra bem fofinha, a gente já consegue ver, né? E a planta está bem verdinha, está se desenvolvendo bem, né? Então é assim que ela precisa ser molhada, né? Para que ela sobreviva, tá? Então essa foi nossa aula de hoje, né? Para vocês aprenderem junto comigo aqui na aula de ciências como vocês devem cuidar das plantas. Certo? Vamos cuidar das plantas porque elas têm vida, elas são seres vivos. E elas são essenciais para a nossa vida, né? Para o meio ambiente. Tá? A gente já viu, né, a importância das plantas aí em muitas coisas, então por isso que a gente precisa cuidar delas, certo? Então, um forte abraço e aguardo cada um de vocês na nossa próxima aula, tá bom? Não fique de fora, que vem mais coisa boa para a gente, novidades, tá? Tchau, tchau.